Obrigado, irmã. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Meu nome é Dario Moreno. Eu sou um dos pastores aqui da IBB. E é sempre uma alegria, um prazer poder compartilhar um texto da palavra de Deus. E eu agradeço também, assim como fez o pastor Giovanni, todas as pessoas que fazem esse culto acontecer, os nossos irmãos voluntários. Nossa gratidão a Deus. O pastor Jonas pediu para avisar que ele está junto com o Guilherme lá em Garopaba, pregando lá na nossa congregação em Garopaba. E eu também quero fazer um aviso do nosso tempo de oração. Nós fazemos todas as quintas-feiras, quer dizer, todas as primeiras quintas-feiras do mês. E nesse vai ser agora, nessa quinta-feira, dia 4 de abril, das 20 às 22 horas. Eu sei que você pode estar cansado, muitos compromissos, muitas atividades, muitas oportunidades aqui na igreja de trabalhar, de servir, muitos ministérios, mas é uma grande oportunidade também de você vir com alguns irmãos, poder celebrar a presença de Jesus Cristo na sua vida, na vida da sua família e esperando, o Senhor buscar e revelar a você cada vez mais a sua palavra. Eu tenho uma bela notícia para a nossa família. O nosso Pedro Joás está namorando. Uma salva de palmas. Pedro Joás, depois de muita oração, jejum, boca no pó, dízimo dobrado, o Senhor se compadeceu do Pedro. E agora está na vez o Gustavo Tomé. Ele pediu para dar uma força para ele. Onde é que está o Gustavo Tomé? Está lá? Está na ministração lá nas mídias lá. Eu queria que ele ficasse em pé para as meninas que não conhecem ainda. Ele está trabalhando no brechó, está ganhando R$500. Ele está disposto a pagar pastel e açaí depois do culto. E a menina que namorar com ele, ele vai dar desconto lá no brechó para as roupas que ela comprar. Os currículos pode deixar ali na secretaria ou entregar em mãos aí para Noemi. Noemi, levanta a mão aí, Noemi. Levanta a mão, Noemi, vai. Aí. Mãe é sempre ciumenta, né? Irmãos do céu, foi nessa igreja que eu conheci a minha morena Elisandra, Ela estava assim, lá na igreja de Forquilinhas, não tirava os olhos de mim, se apaixonou na primeira feita, me atrapalhou na oração, porque ficava me cobiçando ali eu no culto, e ela já pensando, vou casar com ele. Pode usar o copo do pastor Jonas? Pode, Brincadeiras à parte, irmãos, o título da minha mensagem é A Galeria das Asas Quebradas. Tem um ditado que fala que um passarinho com a asa quebrada, ou que foi quebrada e restaurada, nunca mais ele vai voar tão alto como antes. Um passarinho que teve a sua asa quebrada, que foi curada, restaurada, mas ele nunca mais vai voar como antes. Isso é um ditado popular na sociedade, não sei se você já tinha ouvido, mas isso não é bíblico. A Bíblia é o livro dos heróis das asas quebradas. Pessoas limitadas, pessoas imperfeitas, pessoas com problemas, pessoas que erraram, pessoas que caíram, pessoas que pecaram, que mentiram, que adulteraram, que assassinaram, pessoas que foram contra a vontade de Deus, mas Deus os restaurou e foram tremendamente usados na palavra do Senhor, na mão do Senhor. Quero ler um texto com vocês, sem mais delongas, João capítulo 21. Abra sua Bíblia, eu amo esse texto, a restauração lá de Pedro. Depois que Pedro mentiu, dizendo que não conhecia Jesus, lá quando Jesus estava para ser
preso, já tinha sido preso, estava uma madrugada sendo julgado injustamente, e Pedro estava no pátio da casa de Caifás, o sacerdote, e algumas pessoas reconheceram Pedro como um discípulo de Jesus, do jeito que ele falava, do jeito que ele se vestia, do jeito que ele se comportava. Eles identificaram Pedro como discípulo de Jesus, mas como Jesus estava preso e Pedro ficou com medo de ser preso também, ele negou que conhecia Jesus durante 3 vezes. Naquela madrugada, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Na última vez, os olhares de Jesus se cruzaram com os olhares de Pedro, e diz a Bíblia que Pedro saiu dali e chorou amargamente, arrependido do que tinha feito. Jesus foi crucificado, ressuscitou, aí apareceu a vários discípulos, a caminho de Emaús, a Maria Madalena, a outros discípulos numa sala, inclusive estava Pedro lá, mas essa parte aqui de João 21 é muito marcante para mim. Abra lá então João 21, de 1 a 17. Diz o texto: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. E Pedro disse assim: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede ao outro lado, o lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois essa estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Que texto maravilhoso! Os discípulos estavam em dúvida ainda, não tinha assentado a sua mente, o seu coração, de que realmente Jesus precisava ser morto, ressuscitado. Alguns tinham alguma noção de que Jesus era o Messias, e depois da vinda do Espírito Santo, no próximo livro, Atos 1:8, a descida do Espírito Santo sobre eles, começou a clarear, começou a testificar no seu coração, que realmente Jesus era o Messias, o Filho de Deus enviado, e que eles deveriam então pregar essa mensagem ao mundo todo, evangelizar o mundo, primeiro em Jerusalém, na Judeia, na Galileia, até os confins da terra, e chegou a mensagem até nós, graças a Deus pelos nossos missionários. Mas havia ainda uma questão a ser resolvida entre Jesus e Pedro, porque Pedro tinha negado 3 vezes, conforme eu falei, e Jesus vem, noite, madrugada, os discípulos ali, tentando pescar, tentando fazer, voltar à sua vida comum, corriqueira, ganhar algum dinheiro, satisfazer alguma necessidade dentro de casa, e eles não pegaram nada, e na sua miserabilidade humana, na sua limitação humana, Jesus chega. Eu gosto disso.
Jesus perguntou e sabia, não precisava perguntar, ele sabe de todas as coisas. Vocês pegaram alguma coisa? Eles falaram não. E eles eram pescadores profissionais. E eles tiveram que responder: nós, com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, nosso trabalho, nós não conseguimos satisfazer as nossas necessidades básicas, manter a nossa família. Então Jesus falou: lance a rede para o lado direito. Lançaram, tiraram aqueles grandes peixes, e João, que escreveu o texto, reconheceu que era Jesus que estava na praia. Aí Jesus, quando os discípulos chegam na praia, Jesus não tinha pegado nenhum peixe deles. Jesus já tinha o seu peixe, o seu pão e a sua fogueira. Um momento de acolhimento, um momento de mostrar a soberania de Deus, soberania de Jesus, de que Ele não precisava de pescaria nenhuma, de discípulo nenhum. Ele tinha o seu próprio pão e o seu próprio peixe. E trazendo uma contextualização rápida para a nossa igreja: Deus não depende da IBB para ser Deus. Ele é Deus independentemente de nós. Ele tem o seu peixe, Ele tem o seu pão, Ele tem autoridade, Ele pode todas as coisas dentro da sua vontade. Mas Ele não é um megalomaníaco, Ele quer dividir esse poder e autoridade conosco. Então Ele fala para os discípulos: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Eu que instruí você, eu que dei visão, eu que dei autoridade. Sem mim vocês não podem fazer nada, mas trago algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Isso é o compartilhamento, isso é a IBB, é o set, é o louvor que o pessoal faz, é o aquário maravilhoso da bateria, é o nosso telão, é a recepção, é os irmãos que estão lá no estacionamento. Nós não podemos transformar a vida de ninguém, mas Deus nos chama para a sua obra, para a gente alcançar pessoas. Por isso a gente está aqui. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós queremos que as pessoas sejam discipuladas na quarta do discipulado na IBB, para entender o seu ministério, para entender o chamado de Deus na sua vida. Nós queremos montar grupos de oração domingo de manhã, quinta-feira à noite. Nós temos a nossa entidade filantrópica alcançar crianças, alcançar os pais. Mas esse peixe foi Jesus que nos orientou a pescar. Sem Ele, sem a sua orientação, o seu poder e graça, nós não conseguiríamos nada. Esse reconhecimento nós temos que ter. Então Jesus vem e resolve a questão com Pedro, perguntando se Pedro o amava de fato. E qual foi a resposta de Jesus? A réplica de Jesus, a resposta de Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Talvez não exista outra possibilidade, outro caminho de você mostrar o seu amor a Deus, de mostrar a sua gratidão a Deus por Ele ter salvo, por Ele ter te alcançado. Não existe talvez outra maneira de você estender a mão ao necessitado, de você abençoar o irmão novo na fé, de você fazer uma visita, de você ofertar, sabendo que esse dinheiro vai ser usado com toda a propriedade, com todo o zelo, para a manutenção dessas obras aqui. Quando você vai fazer uma visita no hospital, quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, é a melhor maneira de você dizer: Deus, eu amo o Senhor. Por isso eu estou estendendo a minha mão ao necessitado, ao carente. Mas o que mais me marca nessa passagem de João 21, é que a presença de Jesus é sempre uma presença de restauração. Nenhuma pessoa, na época de Jesus, nos evangelhos e depois em toda a história da igreja, e na nossa realidade, nenhuma pessoa que tenha se encontrado com Jesus não tenha sido restaurada. Leva isso para a tua vida. É muita pretensão de um pastor, de um pregador, achar que o sermão todo vai ser assimilado. Mas leva isso para a tua vida. A presença de Jesus é sempre uma presença de restauração. Nós não queremos que as pessoas se convertam à igreja batista. Nós não queremos que as pessoas sejam membros, façam parte da diretoria do SET. Nós queremos que as pessoas tenham um encontro com Jesus, porque é só Ele que restaura o pecador. Essa é a nossa força, a nossa esperança. Outros exemplos de restauração eu separei aqui. O exemplo de Abraão, que nós o consideramos e de fato é o pai da nossa fé. Lá no Antigo Testamento mentiu.
a respeito do seu matrimônio com Sara, sua esposa, porque estava com medo do egípcio, do faraó egípcio, quando ele desceu ao Egito para ter uma vida melhor. Mentiroso, herói de asa quebrada, o patriarca do povo de Israel foi um mentiroso, mas Deus o restaurou e fez dele o pai de uma grande nação, através do seu filho Isaque. Olhando para Jacó, Jacó foi um trapaceiro, um enganador, mas Deus fez ele de um currículo invejável. Deus o elevou a tal modo que o velho homem não pôde mais conter tanta glória de Jacó, e passou-lhe a chamar de Israel. O nome de Deus estava com Jacó. Raabe, estou citando alguns poucos só, tem centenas. Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó, e quando o povo de Deus estava para tomar a terra, ela teve noção de que era povo de Deus e recebeu os espias, 2 espias na sua casa. E por causa desse recebimento, ela e a sua família foram poupadas durante o cerco de Israel a Jericó e a tomada de Jericó. E ela foi tataravó do rei Davi. O rei Davi, e consequentemente o Senhor Jesus Cristo, tinha uma prostituta na sua linhagem genealógica. Uma mulher que teve uma vida no meretrício, mas Deus a restaurou. Deus restabeleceu um plano com a vida dela. Uma heroína com a asa quebrada. Aos olhos humanos, quem queria ser filho de uma prostituta? Quem queria ter na sua genealogia uma mulher de baixo meretrício? Ninguém. Mas Deus olha para a pessoa de maneira bem diferente do que muitas vezes nós como igreja olhamos. Uma heroína de asa quebrada que Deus fez, ela está na linhagem do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Olha lá em Mateus capítulo 1. Como é bom saber do próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus. Foi um adúltero e assassinou o marido da sua amante, que não queria que a situação toda se difundisse no reino. E esse caso que eu li agora de Pedro, o homem que andou com o próprio Jesus, viu seus milagres, multiplicação dos pães, ressurreição, paralíticos, cegos, pescas milagrosas e tantos outros acontecimentos sobrenaturais, e viu o que aconteceu na mão do Senhor, e mesmo assim disse: eu não conheço esse homem. Está conseguindo perceber através dessa rápida explicação, e eu resumi muito aqui por causa do tempo, de tantas pessoas ao longo da história da palavra de Deus, a história de Israel, dos evangelhos, a história da igreja, que foram heróis, heroínas de asas quebradas, tiveram as suas tentações não vencidas, tiveram as suas dificuldades, mas no momento que se arrependeram, tiveram um compromisso com Deus, uma palavra com o Senhor, Deus os restaurou e fez eles voarem ainda mais alto do que poderiam voar sozinhos. Existem 4 situações, acontecimentos que você nunca vai repetir na história da humanidade, nunca vai encontrar. A primeira é de uma pessoa que nunca tenha se envergonhado de algum fato do seu passado. Você nunca vai encontrar uma pessoa que tenha a sua história ilibada, sem mancha, sem pecado, sem comprometimento contrário à palavra de Deus. Você nunca vai encontrar alguém, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, que não sinta vergonha de algum fato do seu passado. Segundo, você nunca vai encontrar um pecado original. Por mais que você se lance numa vida devassa, promíscua, você nunca vai fazer, nunca vai pensar, nunca vai tocar, nunca vai agir de uma maneira que nunca alguém fez igual a você. O seu pecado não é original. O seu erro não é só seu erro. Muitas pessoas erraram iguaizinhas a você. E em terceiro, você nunca vai encontrar em nenhuma história, seja relatada na Bíblia, a história da igreja, ou história nossa da sociedade atual, você nunca vai encontrar Deus negando o seu perdão a um coração arrependido. Todos nós somos pecadores.
E todos nós repetimos os mesmos pecados. Mas Deus é suficientemente misericordioso e gracioso para perdoar os pecados de um coração arrependido. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Salmo 86, 5. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:13. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não me lembro mais dos seus pecados. Isaías 43, 25. Se você quiser lutar contra a palavra, pode lutar, mas está escrito aqui que Deus perdoa o coração arrependido. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, 7. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Colossenses 1, 13 a 14. Que o ímpio abandone o seu pecado, o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55, 7. Nenhum pecador arrependido cairá aos pés de Jesus Cristo e não receberá o seu perdão. Talvez a nossa igreja não perdoe, talvez você não perdoe, a sua família não perdoe, o seu chefe não perdoe, mas Deus é rico em misericórdia. E em quarto lugar, você nunca vai ver alguém sair da presença de Jesus, da presença de Deus, sem uma lição de casa debaixo do braço. Você nunca vai ver, lê em história bíblica nenhuma, em biografia de heróis da fé na história da igreja, com você, a nossa igreja, você nunca vai ver alguém que saiu da presença de Jesus após confissão de pecado em arrependimento, que Ele não tenha te dado um desafio. Abraão, você vai ser o pai de uma grande multidão que não se pode contar. Jacó, eu vou mudar o seu nome para Israel. Agora você não vai mais ser enganador, mas vai ser um líder de fé. Raabe, você vai deixar a sua vida devassa para ser a tataravó de um grande rei. Davi, você vai deixar de ser adúltero e assassino, e eu vou fazer você de um homem segundo o meu coração. Lição de casa. Pedro, você me negou, mas eu vou tornar você uma coluna da igreja primitiva. Coluna da igreja primitiva. Paulo, de perseguidor do meu povo, você se tornará o maior evangelista da igreja primitiva. Heróis de asa quebrada, que tiveram as suas falhas, as suas dificuldades, os seus pecados, mas eles confessaram na presença de Jesus e foram perdoados. Agostinho, Santo Agostinho, chamado pela igreja católica, mas Agostinho era um bêbado e mulherengo, e você se tornará um modelo de santidade. E eu olhando e preparando o sermão, me lembro das minhas histórias de embriaguez em Foz do Iguaçu, de drogadição. Há 29 anos atrás, eu fui para o centro de recuperação de Bauru, em São Paulo. 29 anos atrás. Se vocês me conhecessem há 29 anos atrás, vocês não me convidariam para ir na sua casa. Hoje a gente recebe gente aqui, gente que está drogado, que está em dificuldade, gente para aconselhar, visitas. E eu olho para a minha vida. Minha mãe tinha 46 anos de idade, já tinha problema de coração. Gordinha, eu acho que puxei um pouco ela. Não é culpa minha.
E esses dias eu fiz uma análise, por que eu fico com fome sempre? Porque eu nasci ao 12:30, eu já nasci atrasado para o almoço. É verdade. Já nasci meio esganado para comer. Aqui no 7 a gente almoça 12:15. Irmãos do céu, se você tem algum pecado, confesse a Deus. Você precisa de auxílio de pastores aqui, a gente tem pastor, amigo, irmão de igreja. Mas nunca se esqueça que você vai sair da presença de Deus com uma lição debaixo do braço. Nós precisamos alcançar essa cidade para Jesus. Nós precisamos lotar essa igreja. Nós precisamos dobrar de culto, fazer 2 cultos. Nós precisamos abrir classes. Nós precisamos investir em missões. Nós precisamos abrir congregações. Nós precisamos alcançar o povo de Deus, porque Deus nos deu uma tarefa. Nós somos falhos, pecadores limitados, mas o último pecado que eu vou cometer na minha vida, o sangue de Jesus já me perdoou. Isso não abre margem para eu sair e viver uma vida devassa, uma vida de confrontação com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, me dá energia, capacitação para poder viver a minha vida cada vez melhor na presença do Senhor. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei do que o Senhor me livrou. Eu entrava num boteco às sexta-feiras, 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Saía de madrugada, no sábado de madrugada, gastava todo o meu dinheiro. E o Senhor me fez um homem de Deus, um pastor, pelas misericórdias do Senhor. Nós não temos noção de quanto nós podemos voar alto, mesmo com as asas quebradas, desde que mantenhamos a comunhão e a dependência completamente do Senhor. Eu quero incentivar você a uma vida de santidade, a uma vida de oração. Nós não temos noção, nem eu nem você, do quanto Deus pode usar a nós, a IBB, como agência restauradora do reino de Deus. Onde estivermos, o que estivermos fazendo, porque não cabe a nós, os pastores, somente a graça e a oportunidade de fazer o evangelho crescer, é todos nós. Porque o Deus que nos chama, nos capacita, e o Deus que nos capacita, nos envia, e o Deus que nos envia, nos respalda, e o Deus que nos respalda, nos sustenta no poder e na autoridade do Espírito Santo. Deixa Deus usar você, meu irmão. Assim como Pedro teve um encontro com o Senhor restaurador. Se você tem alguma falha, alguma conduta equivocada na sua vida, alguma falha de caráter, algum pecado equivocado, escondido na sua vida, confesse isso, abandone isso. Procure um amigo fiel, confesse as suas dificuldades e tenha a sua vida restaurada. Quem sabe você é a primeira vez que veio aqui, quem sabe você que está ouvindo aí pela internet. Deus quer usar você. Eu quero encerrar esse texto. 3 situações que eu vejo nesse encontro de Jesus com Pedro em João 21. Primeira, a Bíblia é um livro dos heróis das asas quebradas. Você pode procurar em qualquer personagem bíblica. Você não vai encontrar homem nenhum perfeito, com exceção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não era um homem comum, era o Deus encarnado. Então, se eles tinham pecados e dificuldades, e Deus os usou poderosamente, quanto mais poderá fazer conosco, nesse momento e nessa situação. Segundo, o Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance. O teu chefe pode não te dar a segunda chance, o teu esposo, tua esposa pode não te dar a segunda chance, a tua igreja pode não te dar a segunda chance, mas Deus sempre te dará uma segunda chance.
Eu não sei se eu estou pregando aqui para gente que está pensando que para mim não tem mais condição, não tem mais possibilidade de melhoria, não tem mais jeito. Isso é mentira, mentira do diabo, mentira dessa sociedade. Para Deus ninguém é lixo. A palavra de Deus diz que Ele não lança fora ninguém que for a Ele com coração arrependido. E em terceiro e último lugar, nós como igreja temos uma lição de casa para fazer. Se nós saíssemos aí, hoje à noite mesmo, espalhando o amor e graça do Senhor para qualquer pessoa que nos encontrarmos. Com asa quebrada mesmo, com dor, com dificuldade, às vezes sendo esbofeteado pelo diabo por alguma dificuldade que ainda estamos lutando, mas entendendo que a graça do Senhor superabunda na nossa vida, e que um coração arrependido o Senhor nunca lançará fora. Eu queria que você saísse, fosse embora para casa, e levasse uma semana pensando que você é um herói de asa quebrada. Você tem as suas limitações, os seus pecados, as suas dificuldades, mas a graça do Senhor superabunda na sua vida. Amém? Vamos nos levantar, nos colocar em pé, agradecer a Deus por esse tempo. Leia João 21, de 1 a 17, mastigue um pouco mais esse tempo. Às vezes no culto aqui a gente não consegue ser tão profundo quanto deveríamos fazer por causa do tempo, mas nós vamos orar a Deus. Os irmãos vão cantar uma canção, e esse é o momento de você pensar na sua vida. Seja um pouquinho egoísta agora, um egoísmo santo. Pense em você, pense no que Deus pode fazer através da sua vida, pense no chamado de Deus para você, pense de onde Deus te tirou da idolatria, te tirou do feiticismo, te tirou da marginalidade, da drogadição, te tirou da promiscuidade, só para você estar aqui na IBB? Não, é para fazer de você um missionário, alguém que Ele possa usar para restaurar vidas ao longo da sua caminhada, porque a presença de Jesus é sempre uma presença de restauração. Leva isso para a sua vida. Vamos cantar, depois nós vamos orar.